fundo para dar tempo de você achar na sua Bíblia, tá bom? Abacuque, capítulo 3. Nós estamos retomando a nossa caminhada pelo livro do profeta Abacuque. No mês de maio, nós tivemos 5 mensagens sobre os 2 primeiros capítulos. E agora, no mês de setembro, nós teremos 3 mensagens sobre o terceiro capítulo. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Corrupção, misericórdia e juízo em Abacuque é uma série de mensagens baseada no livro do profeta, e o nosso objetivo é lançar os olhos sobre o texto de Abacuque e as circunstâncias que o cercam, e em Cristo Jesus olharmos para os nossos dias e vermos como Deus aponta a direção de como agir diante da corrupção. Em cada mensagem nós mostraremos o cenário em que os versículos estão inseridos, qual é o clamor ou a súplica do profeta, qual a resposta de Jesus por meio dos seus ensinos e qual a mensagem que fica para nós. O livro do profeta Abacuque pode ser dividido em 3 partes, cada capítulo uma parte. Na primeira, registra uma queixa do profeta referente à situação interna de Judá e a resposta de Deus a essa queixa. A segunda registra a violência e a falta de fidelidade do povo que o levou a sofrer nas mãos dos caldeus. Essas 2 partes nós podemos datá-las entre 600 e 597 a.C. A terceira parte é um pouco mais tardia, e a autoria de Abacuque algumas vezes é posta em xeque por conta disso. Esta parte que nós lemos, um trecho dela, é um salmo de lamentação. A lamentação sobre a situação que passa a Judá diante da invasão dos caldeus. Vamos olhar então, versículo a versículo, o nosso texto, para compreender um pouco este cenário. No verso 1, o capítulo 3 começa com uma autodefinição, é uma oração em forma de canto, um salmo cantado para expressar a esperança e a confiança no juízo de Javé. No verso 2, o salmo aqui retoma a imagem dos 2 primeiros capítulos. Javé exerce seu juízo. No entanto, o profeta clama para que Javé faça naquele momento o que fez no passado, livramento em tempo de crise. No verso 3, nós temos aqui a menção de 2 nomes, Temã e Parã. Temã é a região de Edom, e Parã é um monte na península do Sinai. Você lembra o que aconteceu no Monte Sinai? Quem lembra? Deus entregou o que ali no Monte Sinai? Os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Ou seja, são regiões postas ao sul de Judá,
E de onde viria Javé para exercer o juízo? E como que ele viria? Ele viria por meio da sua glória e do seu louvor. No verso 4, esta glória é manifesta pelo poder de Deus no resplendor de sua luz. No verso 15, no verso 5, aqui nós temos uma sentença um tanto quanto controversa, mas que ameaças aqui a imagem de que o juízo de Javé se manifestava nas doenças e epidemias que assolavam aquela época. Você deve, talvez, se lembrar de imagens de pessoas enfermas ou de grandes epidemias que assolaram a história da humanidade e que o povo explicava aquilo como sendo um castigo de Deus. Né? Quantas vezes nós não atribuímos a isto? Por isso que esta é uma sentença um tanto quanto controversa. Nós compreendemos que tais epidemias seriam juízo de Javé, mas o que o profeta está dizendo aqui é exatamente isso. Quando o juízo de Deus vem, ele vem para atingir e abalar as estruturas. E uma vez saído de Temã e Parã, agora Javé para e olha para as nações. E aqui há uma imagem bastante interessante que Abacuque usa, porque Javé vem do monte, ele está descendo, e a imagem que nós devemos ter aqui é a de um Deus guerreiro, de um Deus que vem para exercer o juízo, para lutar, para exercer ali a sua justiça. E quando você desce do monte, você desce a uma boa velocidade, né? E Deus está vindo ali, marchando, em velocidade, em direção a Judá, para exercer o seu juízo. E quando ele para, a terra inteira estremece. A terra inteira estremece. Então ele olha, e aí o poeta aqui usa uma expressão muito interessante, porque ele diz que a terra sacode, né? Ele sacode as nações. Ele sacode as nações. E diante do caminhar de Deus, saindo do seu santo monte e chegando até a terra que ele deu ao seu povo, Abacuque conclui: os caminhos de Deus são eternos. Diante do cenário que o texto nos apresenta, vejamos o que nos diz a palavra de Javé por meio do salmo do profeta. A expressão poética de Abacuque apresenta elementos que nos conduzem a compreender todo o juízo de Javé diante dos erros de Judá. É preciso compreender que aqui há uma mudança na tônica do texto. E é justamente essa mudança da tônica do texto que distingue os dois primeiros capítulos de Abacuque do Salmo e que nos leva à conclusão da separação autoral e também da separação do espaço e do tempo. Se nos dois primeiros capítulos nós temos ali indignação, perplexidade, horror, destruição, no capítulo 3 não. No capítulo 3 o que nós temos é a súplica e a confiança. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, Javé libertou no passado, Javé libertará hoje. O eixo para a compreensão destes 6 primeiros versículos do Salmo é o verso de número 2, que é um versículo bastante conhecido de Abacuque. Aliás, essa é uma característica deste pequeno livro, né? Muitos de nós talvez nunca tenham lido o texto do profeta Abacuque, mas muitos de nós conhecem versículos como o justo viverá pela fé, ou o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, ou aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-as conhecida no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. São versículos conhecidos, tanto mais os últimos 3 versículos, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto. Nós vamos ler este texto posteriormente, vamos meditar sobre ele. E o texto de Abacuque possui estes versículos conhecidos
E aqui há um versículo conhecido, que, no entanto, trata-se de um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Muito por conta do termo usado por João Ferreira de Almeida, a escolha que ele fez na tradução. Uma rápida comparação com outras traduções, e nós vamos ver qual é o real sentido deste avivo. Porque muitos o interpretam como o avivamento. E quando fala de avivamento, a primeira imagem que nos vem à mente são as igrejas neopentecostais, ou até mesmo as igrejas pentecostais, que fundamentam muito de sua teologia neste versículo. Mas não é o fato aqui. Perdão. Apenas para ilustrar, separei 6 formas diferentes de se traduzir este versículo, este trecho especificamente do Aviva a Tua Obra. A Bíblia do Peregrino, na tradução católica, diz o seguinte: no meio dos anos manifesta. A Bíblia pastoral diz: ao correr dos anos faze-as reviver. A Bíblia de Jerusalém, também uma tradução católica, em nosso tempo faze-a reviver. A Nova Versão Internacional, uma tradução protestante, diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz o seguinte: faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado. E a tradução brasileira, da qual Eduardo Carlos Pereira participou, diz: aviva Jeová a tua obra no meio dos anos. Essas são apenas algumas maneiras de interpretarmos e de se traduzir o texto do profeta Abacuque e o que ele quer expressar aqui. O que o profeta ouviu? Tudo que Javé havia dito, e ele estava alarmado diante de tudo aquilo. Ou seja, ele ouvira toda a preocupação do capítulo 1 e do capítulo 2, ele vira toda a destruição. Vamos nos lembrar, o exército dos caldeus vinha, marchava pela largura da terra, era um exército violento, passava pelas vilas destruindo e matando, e ele ouve deste exército se aproximando, e ele teme, e ao temer ele clama por Javé, para que ele faça nos dias de hoje o que fez no passado. Aviva, traz de novo a vida, reviva o que foi vivido. Mas o que foi vivido? Aqui o que Abacuque tem em mente, muito provavelmente, é a história de Judá e de Israel. Abacuque olha para os defeitos, para os feitos de Deus. Ele olha para os feitos de Deus na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Ele olha para a criação, mas ele olha principalmente para a vida de um homem chamado Moisés. E ele olha o tamanho do livramento, as pragas do Egito, o mar que se abre, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, a água que brota da rocha. Ele olha para este Deus poderoso e para a lei sendo entregue no Monte Sinai. E quando ele olha para tudo isso, ele diz: Senhor, o Senhor fez ano passado, faz hoje. Faz hoje porque nós estamos precisando, Senhor. Nós estamos precisando. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Mas o que Jesus tem a nos dizer, diante da súplica do profeta, não há ligação direta entre Jesus e Abacuque, entre esses textos, entre o ensino de Jesus e aquilo que o profeta Abacuque clama. No entanto, quando nós olhamos para a temática do fazer reviver, a glória de Deus foi abordada por Jesus lá em Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52. Se você quiser abrir, fique à vontade, mas se você não quiser, ouça atentamente. Entendeste todas estas coisas? Responderam: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas
coisas velhas. O texto aqui de Mateus, nos mostra uma imagem bastante interessante. Um escriba que, semelhante a um pai de família, tira do depósito coisas novas e coisas velhas. O contexto desta fala de Jesus e deste encontro de Jesus são as parábolas. Jesus havia proferido uma série de parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. E ao final de proferir todas essas parábolas, Jesus pergunta aos discípulos: vocês entenderam tudo o que eu falei? E ao obter a resposta afirmativa, Jesus levanta uma imagem de seu tempo, o escriba. O escriba era como, desde o tempo de Esdras, eram chamados aqueles que entendiam acerca da lei. Outro termo usado para fazer referência a eles é doutores da lei. E eles eram comumente chamados, por questão de honra, de rabi. Com o final do profetismo em Israel, os escribas passaram a cuidar da interpretação das Sagradas Escrituras. Ao fazer uso da imagem do escriba, que é versado no reino dos céus, ou seja, que compreendeu a mensagem do Evangelho, Jesus diz que tanto o que foi feito no passado, quanto o que está sendo feito naquele momento, são mostras vivas do reino de Deus em ação. Este é o único texto onde Jesus elogia os escribas. Quando Jesus faz referência aos escribas nos evangelhos, via de regra pejorativamente, porque eles pegam a palavra de Deus e a distorcem, e a interpretam de maneira equivocada. E Jesus aqui resgata a imagem do escriba, e aí nós podemos dizer então que há salvação para o escriba, né? Porque Jesus resgata esta imagem, e ele diz ali que a ação daquele que conhece a palavra, e conhece e entendeu o que é o reino de Deus, é uma ação que produz vida. Ou seja, o pai que tira do depósito coisas velhas está trazendo à memória os feitos do passado. E ao retirar coisas novas, ele está reavivando o feito do passado hoje. Ou seja, ele está tornando a fazer hoje o que já foi feito no passado, dando vida ao que antes era apenas uma história que nos contavam nossos pais. Quantas histórias da Bíblia você já ouviu? Quantas histórias da Bíblia já não nos foram contadas? Quantas delas já se tornaram vida na nossa vida presente? É isso que Deus está dizendo. Deus faz nova todas as coisas. Nós vimos o cenário, o salmo do profeta e a resposta de Jesus a essa súplica. E agora nós podemos perguntar o que fica de mensagem para nós disso tudo. Fica a lição de que os atos de Deus no passado são verdades em nossas vidas hoje. E não importa o tamanho do problema que você vive, Deus fez no passado, faz hoje e sempre fará. João Calvino afirma que seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente Ele fará. Principalmente se Ele tiver prometido. Mas, o que Deus nos promete? Ele nos promete que nunca nos abandonará. Que não importa o tamanho do nosso erro e da nossa infidelidade, Ele é misericordioso e fiel para caminhar conosco. Em tempos de corrupção generalizada em todas as esferas da sociedade, e infelizmente até na igreja, nós precisamos confiar na justiça daquele que é o Senhor da igreja, e que chama a mim e a você para hoje sermos os escribas versados no reino dos céus. Porque tem muito escriba aí fora que entende muito de Bíblia e pouco do reino dos céus. E quando a gente entende muito de Bíblia e pouco do reino dos céus, nós oprimimos. E quando a gente não entende nada de Bíblia
mas acha que está ligado a Deus e que está fazendo a vontade de Deus, nós alienamos. E o convite de Jesus para nós esta noite é para que nós conheçamos esta palavra. Esta palavra. Nós precisamos olhar para a história, quer ela recente ou não, do povo de Deus, e nós precisamos apontar ali tudo que Deus já fez. E aí, quando eu olho o cenário de corrupção na nossa nação, quando a gente olha para essa corrupção institucionalizada, presente em todas as esferas, infelizmente, nos 3 poderes, quer no âmbito federal, estadual ou municipal, quando a gente olha para tudo isso e nos bate aquele desânimo, e as eleições se aproximam, nós precisamos olhar para tudo isso e dizer: não, há uma solução. O ímpio, aquele que enriquece com o dinheiro do outro, aquele que é corrupto, ele não sai vencedor. O juízo de Deus vem. E quando o juízo de Deus vem, a terra inteira estremece, porque ele sacode as ações. E quando o juízo de Deus vem, vem para transformar, vem para reavivar, vem para trazer nova vida. Nós precisamos olhar para o passado e ver o que Deus fez, e não nos prendemos a Ele. Olhar para o presente e mostrar, apontar como Deus vai transformar a realidade decaída e corrupta em uma realidade nova, transformada e remida. Ele não o fará somente na consumação dos tempos, porque Ele já o faz hoje, por meio dos servos do reino de Deus, aqueles que são chamados para testemunhar da graça em todas as áreas da vida. O que nós carecemos hoje é de clamar como clamou o profeta Abacuque, olhar para a alarmante situação de nossa nação e, diante da opressão, contemplarmos onde o Espírito Santo pode nos usar para transformar a realidade em que vivemos. Muitas são as mazelas da cidade, do nosso estado, da nossa nação. Muitas são as opressões com as quais nós convivemos. E eu não estou dizendo aqui de opressão apenas espiritual, não, meu irmão e minha irmã. Opressão social, opressão educacional, em todas as áreas da vida. E diante de todas elas, nós devemos clamar pelo avivamento de Deus. E o avivamento de Deus não é um evento pontual, barulhento. Não. É uma transformação contínua e eficaz, como fruto da ação do Espírito Santo na vida do crente e que se desdobra no contexto em que ele vive. Só há conversão genuína quando ao meu redor eu sou fruto e agente da graça de Deus. Concluindo, Abacuque inicia seu salmo suplicando a Javé que reaviva sua obra em seus dias. Ele contemplou o juízo e por isso temeu, por isso clamou. E diante das imagens do salmo, podemos ver como Javé viria de seu monte santo para abalar as estruturas do mundo e mudar a realidade de Judá. Nada escaparia à sua mão. Assim é a justiça de Javé, eficaz e definitiva. Confiemos diante de uma sociedade corrupta e injusta que Javé é o único capaz de mudar a realidade em que vivemos. Não deixemos de clamar pelo avivamento que vem de Deus, para que, movidos pelo Espírito Santo, sejamos instrumentos de sua justiça. Jesus faz uso da imagem de um escriba, figura controversa dos evangelhos, para mostrar como age um escriba versado no reino dos céus, ou seja, uma pessoa que domina bem as Sagradas Escrituras, mas que não é um mero conhecedor da letra, mas sim um discípulo de Jesus, que vive as promessas e as verdades de Deus em sua vida. Todo avivamento brota da palavra. Por conhecer os feitos do passado, relatados na palavra, Abacuque clama por avivamento.
E se nós queremos um avivamento em nossas vidas, nós devemos clamar pelo Espírito Santo, sim, para que Ele nos coloque diante da palavra e tenhamos nossas vidas confrontadas e transformadas pela força que dela vem. Hoje nós somos chamados a clamar por avivamento, pela transformação da realidade em que vivemos. Nós somos chamados a olhar para a corrupção ao nosso redor e proclamar que aquele que é o único capaz de exercer a justiça. A Igreja de Cristo não pode mais se calar diante da corrupção, nem reduzir a discussão da corrupção a um mero debate ideológico partidário. Nós precisamos superar tal discurso e olhar para a realidade da nação e nos erguermos como cidadãos do reino de Deus, proclamadores da justiça e da graça de Deus, que transforma toda e qualquer realidade, principalmente a realidade corrupta. A corrupção não é uma questão partidária. A corrupção é apenas uma das mazelas da natureza humana caída, e só o Senhor da vida, somente Javé, pode mudar a nossa natureza. Que Deus nos abençoe.